Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Espero que estejam bem, com saúde. Estão me ouvindo bem? Boa noite, André. Estamos ouvindo bem, sim. Obrigado. Maravilha, então, pessoal. Lembrando mais uma vez que em relação, daquela intercorrência, em relação da conexão de internet da semana passada, a nossa aula da semana passada já foi disponibilizada para vocês em áudio e vídeo, tá? A mesma está gravada, disponível no Moodle e disponível também no meu canal do YouTube. Então, aqueles que ainda não assistiram, assistam, tá? Nós teremos uma oportunidade aí nas próximas aulas para que nós façamos aí um plantão de dúvidas. Então, aqueles que tiverem dúvidas, aqueles que quiserem aí fazer algum questionamento sobre as aulas anteriores, terão essa oportunidade. Hoje eu já disponibilizei o material da aula de hoje também. Eu encontrei um artigo, um excelente artigo sobre o nosso último tópico a ser estudado nesse semestre, né? Olhando aqui o calendário acadêmico, as nossas provas estão marcadas ali para a semana do dia 14 de junho, então tecnicamente nós temos aí mais 2 semanas de aula. Então seria uma semana para tirar dúvidas, para terminar às vezes o conteúdo, se nós não terminarmos hoje, e mais uma semana para fazer o trabalho. Então estamos de fato caminhando aí para o nosso final do semestre, né? E seguindo todo o plano de ensino, seguindo todo o cronograma, passando por todas as matérias, hoje então nós vamos falar sobre o controle externo de atividade policial pelo Ministério Público, né? Aos fundamentos e as áreas de atuação, pessoal. Hoje, diferentemente das aulas anteriores, como o material já foi disponibilizado para vocês em PDF, ele não será compartilhado aqui em tela. Então, vocês podem ter acesso a esse material no Moodle, abram aí que ainda não teve, né? Baixem esse material para que vocês possam ir acompanhando e fazendo as suas anotações. Esse material eu cito aqui que ele é de autoria do Tiago André Pierobon de Ávila e ele faz parte do tomo Processo Penal, edição 1, agosto de 2020. Então é um material que eu achei um material bastante interessante, bastante atual, e por isso que nós seguiremos com ele para a análise e o estudo do nosso último tema, ou seja, controle externo de atividade policial pelo Ministério Público, fundamentos e áreas de atuação. Lembrando, né, que na aula já disponibilizada para vocês, nós estudamos o trancamento do inquérito policial, o encerramento do inquérito policial, inclusive falando sobre o relatório, e ainda falamos sobre a possibilidade ali do acordo de não persecução penal, né, do ANPP. Então, essa aula, como eu disse, já está ali à disposição de vocês. Bom, partindo então para aquilo que interessa em relação à nossa aula de hoje. A partir do momento em que nós tratamos do controle externo da atividade policial, né, logicamente que nós estamos tratando de uma competência originária do Ministério Público, né? Ou seja, algumas dessas atividades de controle externo aí da atividade do inquérito policial, ela está diretamente relacionada ao artigo 129 da Constituição Federal, né? Que lá no seu inciso 1º diz que para assegurar a sua indisponibilidade exige um controle de eficiência da investigação criminal, que verdadeira direção imediata. Todavia, para além do controle decorrente da titularidade da persecução penal, há atividades de controle externo relacionados ali, né, pelos membros do Ministério Público. Então, ou seja, como nós já vimos também, até em razão da disposição, né, do arquivamento do inquérito policial, de acordo com o pacote anticrime, com a Lei 19, com a Lei 13964 de 2019, né, onde toda a competência pelo arquivamento também passaria a ser do Ministério Público, lembrando que esse dispositivo está com a sua eficácia suspensa, né? Então, esses critérios aí a serem analisados, logicamente, hoje nós vamos falar como está, né? Mas vocês estão cientes aí que tudo depende também do julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade, conforme vocês têm também lá a cópia da decisão do ministro Fux. Bom, iniciando então aquilo que nós já falamos, já fizemos uma
uma rápida introdução, vamos falar sobre os fundamentos constitucionais e a finalidade desse controle externo, né, da atividade policial, pessoal. Né, em tese, também sobre a presença, né, daquilo que foi instituído pelo pacote anticrime, pelo juiz das garantias, que também está com a sua vigência suspensa, né, não tem eficácia jurídica ainda, está com sua eficácia suspensa, né, ainda hoje, então, a responsabilidade aí sobre esse controle externo. Por quê? Porque existe um controle interno, né? A própria Polícia Civil, por meio dos seus órgãos superiores, controla internamente o inquérito policial. E aqui nós estamos falando, na verdade, desse controle externo. Não é nada mais óbvio e nada mais lídimo aí pensar que se a titularidade da ação penal é do Ministério Público, enquanto ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação, salvo a hipótese da ação penal privada, né? Então ninguém melhor do que o titular da ação penal para ser aquele que faria o controle externo da atividade policial. Até porque essa atividade policial, ou seja, a investigação, nada mais tem como finalidade senão, né, angariar ali os elementos informativos a fim de subsidiar uma acusação que possa ser feita pelo Ministério Público, né? Então, ou seja, o próprio artigo 129, né, inciso 7º da Constituição Federal, ele estabelece como função institucional do Ministério Público, né, o controle externo da atividade policial, de forma da lei complementar, né, em que nós aí vamos observando. Ou seja, trata-se então de uma norma constitucional de eficácia limitada, já que a Constituição, né, federal aí, ela regula e ela traz essas limitações das relações entre o Ministério Público e a atividade policial. Então, isso é um aspecto extremamente importante. Além do que, né, o próprio dispositivo constitucional indica, primeiro, que a polícia, no Estado Democrático de Direito, não é um órgão independente e sem controles. Então, se ele é um órgão interdependente e pode ser controlado, ela vai se submeter, então, a essa fiscalização. 2. A atuação do Ministério Público não se limita à fase judicial de propositura da ação penal. Antes, projeta-se já para outras atividades de controle da atividade investigatória também, né, ou pré-processual. No caso, a fase da investigação criminal. Nós temos ainda aqui a possibilidade dessas relações de fiscalização sobre a atividade policial são qualificadas como relações de controle externo, né, onde se utiliza aí do próprio texto constitucional a fim de se buscar essa hermenêutica, ou seja, essa interpretação do dispositivo constitucional. Então, o dispositivo constitucional traz para nós aí essa informação de que o Ministério Público tem como prerrogativa, de acordo com o artigo 129, fiscalizar o inquérito policial. Então, esta é uma das prerrogativas inerentes ao Ministério Público, né? Além da própria Constituição Federal, conforme já falamos, nós temos também as legislações complementares que tratam deste tema, né? Como, por exemplo, a Lei Complementar 75 de 93, que prevê lá, né, no seu artigo 3º, essa relação de finalidades de controle externo da atividade policial. E bem como também trata aí, né, dessa categoria jurídica das relações que existe entre o Ministério Público e a polícia, né? O próprio Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com a Resolução 20 de 2007, também traz aí este aparato ao Ministério Público, né? Esse é um passo extremamente importante. Assim como decisões que vêm reforçando esta atribuição do Ministério Público, né? Seja decisões do STF, sejam decisões de forma semelhante trazidas aí pelo CNJ. Então, quanto a essa finalidade, quanto a essa competência constitucional,
não há que se falar aqui, né? Conforme eu disse para vocês, a Lei Complementar 75 de 93, lá no seu artigo 3º, diz o seguinte: o Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial, tendo em vista, letra A, o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Diz ainda, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Diz ainda, a preservação da correção da ilegalidade ou do abuso de poder, a indisponibilidade da persecução penal e a competência aos órgãos incumbidos da segurança pública. Então percebam aí que o Ministério Público, né, fica aí a ressalva da leitura, né, da indicação de leitura do artigo 129, para que vocês de fato observem aí essa proximidade entre a investigação policial e esse controle externo do Ministério Público. Até porque a investigação policial, né, ela está também submetida ali à garantia de direitos fundamentais. Né? Ela está embasada nesses fundamentos do Estado Democrático de Direito, ou seja, faz parte do aspecto de que ninguém também poderá ser acusado indevidamente. Né? Então, seja, dentro de princípios essenciais do Estado Democrático de Direito, é que existe aí esse controle externo do inquérito policial. E dentre eles, né, por exemplo, sistema de direitos fundamentais, da legalidade, separação dos poderes, responsabilização dos agentes e participação democrática, né, canais de participação democrática. Então, dentre tantos fundamentos aí do Estado Democrático de Direito, é onde a garantia desses direitos devem ser preservados pelo inquérito policial e ninguém mais do que o titular da ação, né, está aí para que esses direitos sejam efetivamente preservados. Né? Ou seja, a atuação do Ministério Público no inquérito policial, na verdade, ela tem ali como competência a organização, né, a fiscalização desses órgãos incumbidos aí da segurança pública, além do que também tem como finalidade a própria prevenção da criminalidade. Né? O Ministério Público tem também esta finalidade. A própria resolução 20 de 2007, que trata aí do Conselho Nacional do Ministério Público, importante também o estudo para aqueles que pretendem prestar concursos públicos neste segmento, ela trata também aí, traz de importantes de soluções quanto a essa responsabilidade, ou seja, como eu disse, a essa fiscalização externa por parte do Ministério Público, né, dos inquéritos policiais. Ou seja, o que nós devemos observar é uma questão extremamente importante, ou seja, essa experiência, a expertise que o Ministério Público tem desse controle externo das atividades policiais. Né? E isso, logicamente, acontece também em outros países. Se nós buscarmos aí a legislação comparada, nós vamos observar questões, nós vamos observar apontamentos neste mesmo sentido. Então, ou seja, sobre uma perspectiva de atuação do Ministério Público, né, ele possui sim essa relação direta com a função constitucional, né, mais ampla aí de zelar pelos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo medidas necessárias para a sua garantia. Então, esse é um aspecto que nós devemos levar em consideração, pessoal. Lembrando sempre, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram participar aqui da aula, fiquem sempre à vontade. Essa aula não é minha, essa aula é nossa, né? É o momento aqui que nós nos reunimos para debater esses temas que são extremamente importantes aí, né, para todos nós. Um outro fato aqui que merece uma relevância sobre a nossa análise é sobre as modalidades de atuação. Né? Como é que o Ministério Público vai atuar? Qual é a abrangência desse controle externo do Ministério Público sobre o inquérito policial? Então nós podemos listar aqui, como por exemplo,
controle procedimental do inquérito policial para eficiência das investigações criminais. Né? O que isso significa dizer? Direção imediata, derivada da titularidade da ação penal. Então ele vai atuar ali, né, verificar se os atos, se os passos de investigação estão ocorrendo a fim de que o resultado seja alcançado. Depois, controle procedimental do inquérito policial para não arbitrariedade na investigação criminal. E é motivo pelo qual o Ministério Público ele age, então, a custos legis. Temos ainda o controle extraprocessual de eficiência da investigação criminal. Logicamente que a investigação criminal tem que ser eficiente, ela tem que concluir, seja pela presença dos indícios de autoria e materialidade, seja pela ausência dos indícios de autoria e materialidade, conforme nós já estudamos na fase de inquérito policial. Esse controle externo, esse controle extraprocessual, né, também está diretamente relacionado aí às políticas públicas de segurança, né? Porque nós sabemos que o Estado, por meio das políticas de segurança pública, né, por meio do estudo da criminologia, da vitimologia, é que atua também como forma tanto de prevenir crimes, como forma de aí esclarecer fatos já ocorridos. E por fim, nós temos ainda aqui que listar esse controle extraprocessual de não arbitrariedade na investigação criminal e do posicionamento aí, né, do policiamento de segurança pública, ou seja, prevenção e responsabilização também, né, daqueles que têm responsabilidade sobre a investigação. Então, é algo extremamente importante. É algo, né, que faz aqui com que, na verdade, exista um controle difuso, um controle concentrado, tanto da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, quanto também do Ministério Público. Até porque a finalidade aqui não é sobrepor-se ao delegado de polícia, né, mas colocar numa condição tanto de fiscalização quanto também de auxílio aqui, né, quanto aos objetivos da fiscalização, quanto aos objetivos da investigação por meio do inquérito policial, né? Quanto aqui a um segundo tópico a ser analisado, esse controle procedimental do inquérito policial para a eficiência da investigação criminal. Ou seja, quando o Ministério Público atua a fim de que a investigação seja eficiente, é que ela possa, né, colher ali os elementos de prova que de fato caminhem, que de fato traduzam, né, os indícios de autoria e de materialidade. Então, esse é um outro aspecto que deve ser considerado quando nós analisamos esse controle externo. Além disso, né, aqui busca também o quê? A superação de falhas. Né? O inquérito policial ele é um procedimento acusatório. O inquérito policial é um procedimento inquisitivo, em que não há ampla defesa ou contraditório, mas os limites dos direitos fundamentais devem ser mantidos. Então, aquilo que deve acontecer no inquérito nada mais é do que uma vinculação teleológica do inquérito como um complexo de atos. Então, são atos sequenciais, né? Não são atos estáticos que acontecem, não existe ali uma ordem obrigatória ou exata de atos que devem ser praticados. É a condução da investigação que vai determinar quais são os atos que devam ser praticados. Então, essa é uma expectativa bastante importante. Além disso, né, nós temos ali fato de que, a partir do momento em que o Ministério Público age conjuntamente, a partir do momento em que o Ministério Público age como forma de exercer, né, uma direção ativa e investigativa, uma fiscalização continuada da atividade policial, né, ele deve, então, ter um objetivo. E esse objetivo, na verdade, é o acompanhamento cada vez mais intenso das investigações policiais desde o início, né, usualmente aquelas que eram de quem de fato acompanha seria a Polícia Militar, né? Mas o Ministério Público também deve estar presente
nessa investigação desde o início, né, trazendo aí alguns aportes da legislação estrangeira, né, existem uma coletânea de estudos sobre como ocorre essa mesma atuação do Ministério Público no tocante às investigações inglesas, né, a experiência inglesa de investigação associada aí à fiscalização e atuação do Ministério Público. Né? Então chegam, por exemplo, a deslocar membros do Ministério Público para o trabalho das unidades policiais, como instrumento de aproximar esse diálogo interinstitucional. Em determinados casos mais relevantes, a investigação direta pelo Ministério Público aí. Então, logicamente, nós estamos diante deste exemplo internacional. Não quer dizer que isso venha acontecer no Brasil. E no Brasil, raramente isso acontece, tá? Então, essa é uma questão. Lógico que nós temos que manter aí a distinção e a divisão das funções. O promotor de justiça não vai agir como um delegado. Não é essa a função, né? Por quê? Porque sabe-se que ele não é um policial. Ele não tem essa expertise. Então, o que nós temos? Nós temos a distinção do papel típico de polícia e do papel típico de Ministério Público. Então, essa distinção ela é extremamente importante. Né? Ou seja, nos primeiros momentos ali da fase investigativa, não deve ser um saber jurídico, e sim um saber policial, ligado ao conhecimento necessário do fato criminoso, das circunstâncias do ilícito, né? A fim de que possa haver ali os meios de elucidação. E para isso é necessário o conhecimento em sociologia, psicologia, engenharia, análise de sistemas, né? Toda a complexidade da investigação. Agora, isso é o saber policial. Agentes especializados e técnicos a fim de que hajam na busca do esclarecimento dos fatos. Agora, esclarecido inicialmente os fatos, nós passamos para o interesse direto do Ministério Público em buscar uma responsabilização dos indicados pela investigação, né? Ou seja, um juízo de acusação, direcionar provas que sejam relevantes a sustentar uma acusação em juízo. Então, esse é um aspecto onde entraria aí o Ministério Público, né? A canalização, o filtro das provas obtidas, dos fatos relacionados, para que eles possam ser utilizados, talvez e posteriormente, a fim de que possam sustentar uma acusação formal. Bom, né, de acordo aí com a Lei 12.830 de 2013, diz o seguinte: ela dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. E lá no seu artigo 2º, diz nos parágrafos 1º e 2º, né, o delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou por outro procedimento previsto em lei, né, que seja objetivo a fim de que haja apuração das circunstâncias, a materialidade e a autoria das infrações penais. No parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.830 de 2013, diz ainda: durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Então, ou seja, esta é uma atividade intimamente ligada ao conhecimento, ao interesse policial. Então, esse é um aspecto que nós aí vamos observando. Então, nós temos tanto o argumento central de que a titularidade do inquérito pertence à autoridade policial, como também temos aí, né, algumas disposições no sentido de que o Ministério Público deve aqui atuar a fim de que possa auxiliar no reconhecimento, na compreensão do fato que é típico ou atípico, a fim de que se possa prosseguir ou não com as investigações. Então, talvez essa maior sensibilidade do órgão acusador é onde agiria aí sobre essa premissa. Mas devemos lembrar, conforme a própria doutrina aí do Ferrajoli,
que polícia não é subordinada ao Ministério Público, né? Então, esse é um aspecto importante. A polícia, ela vamos pensar assim, a polícia ela é submetida, ela deve, né, aí uma ação garantista em razão dos poderes de investigação que o juiz não tem. Mas o que acontece? Então, tudo que o delegado vai fazer, ele não vai pedir autorização ao Ministério Público, ele vai pedir autorização ao juiz. Por exemplo, prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito. Não cabe ao Ministério Público, cabe ao juiz. O juiz até ouve o Ministério Público a respeito da solicitação do delegado. Mas, né, nós temos que pensar o seguinte: a quem está submetido o delegado de polícia? Ao juiz? Não. Ao promotor? Também não. Ele está submetido ao governador. Por quê? Porque a polícia civil é um órgão da administração pública, é um órgão administrativo, não é um órgão judiciário, né? A polícia civil não faz parte do poder judiciário, ela serve ao poder judiciário, é diferente. Tanto é que a polícia civil leva o nome de polícia judiciária, ela serve ao poder judiciário, aos interesses do poder judiciário, mas ela não é subordinada ao juiz, não é subordinada ao Ministério Público. Então, essa é uma outra característica, uma característica extremamente importante sobre o inquérito policial, né? Além disso, nós temos que ter uma consciência de que uma única vez que a Constituição fala em inquérito policial, é exatamente quando trata dos poderes de requisição do Ministério Público. Por quê? Porque o inquérito policial não está submetido ao Ministério Público, né? O Ministério Público tem essa capacidade de controle externo, é diferente. Mas não é um órgão de controle direto, não é assim que funciona, né? Tanto é que a expressão constitucional diz instauração de inquérito policial, significa requisição pelo Ministério Público a realização de uma sucessão de atos de polícia que sirvam à investigação sob seu controle e supervisão. Então, são esses atos que nós devemos aqui observar. É uma relação bastante tênue entre essa autonomia técnica e tática da polícia frente ali à disposição constitucional do Ministério Público, que tem por zelar pelo sucesso das investigações. Então, fica bastante claro isso para nós. Polícia tem autonomia técnica e tática, mas ela serve ao Ministério Público, que tem interesse no sucesso das investigações. Então, esse é um aspecto que nós devemos observar, que é aquilo que a Constituição Federal fala quando atribui ao Ministério Público o fiscal, né, o ato, a condução de fiscal da eficiência da investigação criminal, né? Ou seja, onde cabe a ele exercer, como eu já disse, venho repetindo aqui insistentemente, esse controle externo, né? O que nós temos aqui, na verdade, é uma verdadeira obrigação funcional de explicitar a autoridade policial, ou seja, uma requisição, seja um requerimento, seja aquilo que o Ministério Público entende que é necessário, a fim de que essa investigação seja exitosa, né? Então, essa é uma questão extremamente importante. Ou seja, a investigação criminal deve ao membro do Ministério Público analisar se houve um esforço sério para se obter todas as provas, todos os elementos de provas, né, a fim da apuração do fato. Será que não faltou alguma investigação, né? Será que o Ministério Público não poderia propor, requerer, requisitar alguma fiscalização, alguma diligência que pudesse caminhar de uma forma mais concreta para a elucidação do caso? Então, na verdade, é esse trabalho tecnicamente conjunto, né? É essa hipótese aí que nós estamos observando, onde o Ministério Público tem, sim, essa capacidade aí, né, de agir. Ou seja, né, conforme nós já aqui observamos, existe, então, essa direção imediata. Não é imediata, percebam, imediata do delegado, né? A direção imediata do inquérito policial compete à autoridade policial. A direção imediata, aquela que está, vamos pensar assim, subsidiária, que está numa posição atrás, compete ao Ministério Público.
né? Então, guardem bastante isso, guardem bem isso. Ao delegado de polícia compete a direção imediata das investigações. Ao Ministério Público compete a direção imediata das investigações, né? Por quê? Porque ele é o titular da ação penal. Ele é o interessado em ter subsídios para poder ou não, para se convencer ou não da acusação formal contra alguém. Além disso, como eu já disse agora há pouco, né, e nós já cansamos de falar sobre isso, vocês já viram com certeza esses termos em outras matérias ou de outra forma, de que o Ministério Público ele atua a custos legis. Né? O que é a atuação do Ministério Público a custos legis? O Ministério Público ele age como fiscal da lei. O Ministério Público age como guardião do exercício da lei. Ou seja, onde ninguém pode ali, de forma direta, ultrapassar os limites legais no exercício da sua função pública. Então, o Ministério Público ele age sim como um controle procedimental do inquérito policial. Para quê? Para que arbitrariedades não sejam cometidas durante ali a investigação criminal. Essa é uma outra função. E é uma função garantida, por exemplo, pelo direito internacional recepcionado pelo Brasil, né, como disposto no Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Como, por exemplo, a presença da audiência de custódia. Né, esses momentos processuais, essas ações que são convergentes para a garantia dos direitos fundamentais. Para vocês terem uma ideia, a audiência de custódia ela acontece no momento inicial do inquérito policial, mas trata-se de um ato jurídico. Então, existe sim essa relevância, esses momentos processuais durante o inquérito policial. Como, por exemplo, né, o pedido de decretação de prisão temporária, de prisão preventiva, a conversão da provisória em preventiva. Tudo isso são momentos processuais que acontecem durante o inquérito. E para isso, logicamente, precisa da atuação dos atores jurídicos. E é por isso que o Ministério Público, então, age dessa forma, né? Como eu disse, como um ator mediato, como um diretor mediato do inquérito processual, do inquérito penal. Perdão, né? Então, o que nós temos? Do inquérito policial, pessoal, para que não haja confusão. Então, quando nós tratamos aqui do Ministério Público, ele tem capacidade, ele tem autonomia, por exemplo, para analisar os autos do inquérito policial. Lembrando, o inquérito policial não é ato processual. Não tem ampla defesa, não tem contraditório. Né? Mas tem o quê, por exemplo? Tem o interrogatório, tem condução coercitiva de testemunhas, né? Tem apreensão de coisas e pessoas, buscas domiciliares, interceptação telefônica, relatórios de uso das forças incidentalmente a uma diligência policial, né? Deveria ter uma postura mais ativa quanto a essas diligências. Então, ou seja, o Ministério Público, vocês viram recentemente lá, aquela invasão na favela do Rio de Janeiro, o Ministério Público foi comunicado da ação policial, né? Logicamente, por uma questão de cautela, de sigilo e da efetividade da ação policial, né, o Ministério Público foi avisado ali um pouquinho depois, só depois das 9 horas. Mas houve vamos pensar assim, uma prestação de contas. Né? Existe a necessidade de que haja essa interdependência, essa relação, né, entre setores diferentes. É importante que haja. Além disso, como nós já falamos, nós temos ainda nesse sistema de justiça aplicado no Brasil, né, o Ministério Público como aquele que age pelo controle da lei, né, como fiscal da lei. E essa é a finalidade. Por exemplo, a regulamentação legal da audiência de custódia, a participação obrigatória do defensor no interrogatório nas fases investigativas, a necessidade de documentação do controle da retenção de menores. Então, todos esses atos são também de interesse do Ministério Público. E todos esses atos acontecem durante o inquérito. Né? Além disso,
né, nós temos ainda, por exemplo, a necessidade de controle das buscas e apreensão, né, próprias ali sendo realizadas pela polícia, no caso de suspeito ou de flagrante delito. Nós temos ainda a necessidade de elaboração do auto de remessa imediata ao Ministério Público, no caso de uso da força, especialmente quando os agentes da segurança pública, né, precisam usar a força, e dessa força pode resultar aí, por exemplo, lesão corporal, disparo de armas de fogo ou até mesmo vítimas letais. Então, todo esse controle deve ser feito também pelo Ministério Público, conforme nós falamos aí, a custos legis, ou seja, como fiscal da lei, né? Pessoal, sobre todos esses aspectos que nós estamos aqui analisando, nós também temos que falar desse controle extraprocessual de eficiência da investigação criminal, ou seja, a investigação criminal ela tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter o quê? Uma sequência lógica de atos, né? Ou seja, cabe também aqui ao Ministério Público, na verdade, realizar a auditoria dessa investigação criminal, ou seja, atribuição de fiscalização. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público, né, denomina de controle concentrado, ou seja, né, a atuação frente ao controle externo da atividade policial. E esse controle concentrado tem como finalidade ainda uma referência geográfica do local. Ou seja, né, ela acontece em razão, por exemplo, de uma circunscrição regional, de uma circunscrição nacional, estadual e assim por diante. Um outro fato que nós temos aqui que observar é diferenciarmos aí esse controle extraprocessual de eficiência das demais fiscalizações contra arbitrariedades, que é o que nós falamos anteriormente, pois aqui ainda há um reflexo do poder diretivo do Ministério Público, né? Que ele tem essa capacidade, ele tem essa autonomia da titularidade da persecução penal. Então são dois aspectos, ou seja, um vício, uma falha que aconteça no inquérito pode refletir na ação penal lá na frente. Então essa atuação ela é extremamente importante. Por quê? Porque é do inquérito policial que vai dar a sustentação, que vai trazer os limites nos termos lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, né, por exemplo, nós termos ali, né, uma ação penal que preencha os requisitos legais. Então, esse é um aspecto do qual nós temos aí que observar. Então, sobre essas questões, é onde essa atividade de fiscalização do Ministério Público exige uma atividade de constante fiscalização da documentação efetivada nas investigações. Então, ou seja, existe essa auditoria, ele vai auditar os documentos, ele vai fiscalizar os documentos para ver se aquele procedimento cumpre ali o seu papel legal, né, e se as diretrizes legais não foram, de certa forma, desrespeitadas, né, esquecidas pela autoridade policial na condução do inquérito policial. Outra questão é lembrar que o inquérito policial ele atua posteriormente à prática do crime, né? Lembrando que a Polícia Militar tem aí a atuação ostensiva. A Polícia Militar ela tem finalidade de inibir a prática do ilícito. Já a Polícia Civil tem a finalidade, né, em atuar após a prática do crime, ou seja, em atuar na resolução, no esclarecimento do ilícito, como forma, então, de buscar a reparação do dano, a aplicação da lei àqueles que de fato ali infringiram a lei de algum modo, né? Então, são esses aspectos que nós aqui observamos quando nós analisamos o fato de que, né, se nós hoje temos a terceira maior população carcerária do mundo, né, observem esses dados. Se hoje nós temos a terceira maior população carcerária do planeta Terra, existe logicamente uma indicação de que a atuação da polícia, tanto na forma ostensiva quanto, né, onde busca a reparação do dano, busca a responsabilização dos agentes, ela tem que agir de uma forma integrada com a política pública, com as políticas sociais, com as políticas econômicas, de proteção e, logicamente,
né, de contenção da criminalidade. Então, todos esses aspectos são importantes. A Lei Orgânica do Ministério Público estabelece, por exemplo, o seguinte, lá no seu artigo 27, parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere esse artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências, então receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, né? Promover as apurações cabíveis, zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos, dentre eles o inquérito policial, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo. Dar andamento, no prazo de 30 dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações do inciso 1º, e promover audiências públicas, emitir relatórios anual ou especiais, recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, né, logicamente ele requerendo a divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito aos fatos relacionados. Então, pedir explicação, pedir esclarecimentos, né, e à luz aí de todos os princípios constitucionais, é onde se exige que o Ministério Público tenha um diálogo aberto com a sociedade e com as demais instituições, né, a fim de que ele possa ter uma postura resolutiva desses problemas, e que possa apresentar, logicamente, aí soluções adequadas a esses problemas indicados, né, que estão relacionados aí às políticas públicas. Então, é um fato que faz com que tudo aquilo que nós esperamos, né, de segurança pública esteja também diretamente relacionado com a atuação do Ministério Público, né? A atuação policial, por vezes, ela vai agir com arbitrariedade, com excesso de força, né? Onde os meios não justificam os fins. Então, por exemplo, né, tanto se fala hoje na atuação, no número de mortes nas atuações policiais. É logicamente que nós temos que observar um outro aspecto também, né? Não só um aspecto socialista, mas um aspecto legalista, né? Nós estamos lidando contra um crime organizado, né? Nós estamos diante de um Estado desorganizado combatendo um crime organizado. Então, esse é um aspecto que nós temos que observar, né? A garantia dos direitos humanos, a garantia de todos os direitos fundamentais ao cidadão, ela deve, logicamente, ser preservada. Mas todos nós sabemos, e ninguém aqui vai alegar ignorância, sobre o aspecto de que algumas áreas urbanas, na verdade, isso no Brasil, são zonas de guerra, né? São zonas, são perímetros que são comandados, são perímetros que são administrados por um poder ilícito paralelo, né? Então você também não vai chegar numa zona de guerra tratando esses civis, que são civis, mas são criminosos, né? Como, logicamente, você trataria alguém numa abordagem policial de rotina. Isso não acontece, porque você já sabe que ali é uma zona de guerra, né? Eu não estou dizendo que os direitos fundamentais não devem ser preservados. Eu estou dizendo que é mais difícil, né, você preservar os direitos fundamentais, você simplesmente dar voz de prisão e alguém abaixar o fuzil e acatar essa voz de prisão, do que haver ali uma troca de tiros. Então, esses aspectos é que devem ser ali observados, né? E quando dessa atuação policial houver, por exemplo, morte, houver lesão corporal grave e outras consequências graves, é claro que cabe ali uma investigação, né? Até porque a polícia não deve agir como um grupo de extermínio de criminosos, não é assim que funciona, né? Eles não têm a autonomia de julgar o indivíduo e de condenar esse indivíduo porque ele praticou um crime, de condená-lo à morte. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas, quando isso acontece, então deve haver uma investigação, e dessa investigação, né, o Ministério Público, observando arbitrariedades da atuação policial, observando prática de crimes, né, durante essas atuações, logicamente que caberá ali às autoridades competentes, no caso a Justiça Militar, né, iniciar inquéritos administrativos ou até mesmo controle judiciário, né, seja
pelos crimes militares, de acordo com o Código Penal Militar ou com o Código de Processo Penal Militar, que faça a apuração e a punição daqueles que agiram em desconformidade com as ações, né, com os limites de ação aí policial. Né, em diversas recomendações foram ampliadas em alcance de sintetizadas em exposição num recente manual do Escritório para Drogas e Crimes da ONU. Dentre essas recomendações, né, fala sobre o monitoramento das ações das operações policiais, tanto pelos dirigentes policiais quanto por órgãos externos, no caso, o Ministério Público. Né? Procedimento de reclamação, admissíveis tanto diretamente para a polícia quanto para corpos independentes, no caso, o Ministério Público. Procedimentos e diretrizes justos e efetivos sobre como lidar com o desvio policial, incluindo regras disciplinares e criminais adequadas à capacidade de investigação, punição para as respectivas impugnações. O órgão independente para supervisionar esses procedimentos, escrutínio e supervisão relativa ao feedback à polícia, destinada a elevar a qualidade das futuras atividades e prevenir futuras violações, aprender com os erros. Procedimento de avaliação e de reclamação que contribuam para o desenvolvimento de novas diretrizes, procedimentos e instruções. E ainda, procedimento para supervisão do feedback, avaliação, procedimentos de reclamação e as estatísticas da polícia. E isso ocorre em tantos países aí, mundo afora. Então, a experiência internacional é muito exitosa sobre esse aspecto. No caso do Brasil, a atribuição ampla de exercer o controle externo da atividade policial é prevista em nível constitucional e atribuída ao Ministério Público. Então, ou seja, tanto o Tribunal de Contas da União, quanto o Conselho Nacional de Justiça, quanto ao Conselho Nacional do Ministério Público, têm atribuições de controle, têm atribuições de fiscalização às entidades de segurança pública. Mas, nesse caso concreto, conforme nós estamos aqui observando, caberia de forma lídima, de forma clara, ao Ministério Público, pessoal. E aí, já caminhando para a conclusão aqui da nossa aula, fica bastante claro para todos nós que esse controle externo da atuação em momento aí de inquérito policial, de fato, não está errada que seja de competência do Ministério Público. Até porque é uma previsão constitucional, sendo porque é uma função institucional dos membros do Ministério Público agirem dessa forma, contra arbitrariedades, contra ilegalidades, contra atos dos quais não preservem a dignidade do ser humano, não preservem os direitos fundamentais. Então, de acordo aqui com o que nós falamos até agora, a atuação do Ministério Público é, de fato, uma atuação também de controle das políticas de segurança pública. É uma atuação, como eu disse, imediata sobre a atuação no inquérito policial. E sobre isso, age de uma forma concreta, de uma forma efetiva, a fim de que possa, sob esse controle externo da atividade policial, contribuir, preservar os princípios do Estado Democrático de Direito, a fim de que possa garantir aí o respeito aos direitos fundamentais, à legalidade, à criação dos mecanismos de controle, à efetivação da proteção do cidadão e à responsabilização também dos agentes públicos num quadro de diálogo, que venha contribuir para as políticas públicas. Então, cabe aí ao Ministério Público, após mais de um quarto de século da Constituição, estruturar para exercer a contento essa relevante atribuição, pessoal. Essa foi aqui a nossa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Senão, nós vamos encerrando por aqui, e na próxima aula eu vou comunicar depois no grupo. Nós vamos ainda fazer um plantão de dúvidas e vamos fazer o trabalho bimestral. Mas até o final dessa semana, eu aviso no grupo, aviso os representantes de como nós vamos proceder aí a partir da semana que vem. Pessoal, um forte abraço
Fiquem com Deus e até mais. Boa noite, professor. Até mais.